Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o conto O Reino por um Cavalo. É o segundo conto da obra Entre a Espada e a Rosa, da autora Marina Colasanti. E para quem não sabe, esse livro é uma das leituras obrigatórias do PAS 2026 da UEMA. A gente vai nesse vídeo fazer uma análise desse conto. Primeiramente a gente vai ler a história para a gente poder interpretar e ver o que a gente pode tirar de lição, de análise literária, de repertório para redação a partir desse conto. Então vem comigo aqui. Era lustroso, esguio, mais branco que um lençol ao sol, e bem mais precioso. Era o cavalo do rei, precioso não apenas por sua beleza, mas porque só se alimentava de moedas de ouro. Na estrebaria do palácio, palafreneiros atarefavam-se constantemente ao seu redor em delicados tratos. Escovavam-lhe o pelo imaculado, trançavam-lhe a crina, enceravam-lhe os cascos, desembaraçavam-lhe a longa cauda. A um canto, músicos especialmente escolhidos para distraí-lo revezavam-se tocando alaúde. E uma vez por dia realizava-se a cerimônia de alimentação. Ao som de trombetas e precedidos pelo grão-curador dos bens reais, pajens adentravam na estrebaria carregando cestos cheios de moedas de ouro. Ao bater de palmas do palafreneiro mor, aproximavam-se um a um da manjedoura, despejando a carga cintilante que, em poucos momentos, desaparecia entre os dentes amarelados do cavalo. A bem da verdade, logo que o cavalo fora apresentado ao rei, o grão-curador se dera, durante algum tempo, ao trabalho de voltar discretamente à cocheira algumas horas após as refeições. Armado de uma vareta e cuidando de não perder sua nobre postura, vasculhava a bosta fumegante para certificar-se de que nenhuma moeda havia sido devolvida pelos cavalares intestinos. Logo, porém, percebera a inutilidade do gesto. O ouro que entrava não saía. Todo ele consumido no escuro mistério do ventre, garantia talvez o cintilar do pelo, o brilho dos olhos e, quem sabe, até o amarelado dos dentes. Fundos eram os cofres do rei. Um cesto de moedas a menos não fazia diferença, nem 10. Entretanto, um cesto hoje, um cesto amanhã, durante semanas e meses, cheios de hojes e amanhãs, começaram a se fazer sentir, e chegou o dia em que, tendo esgotado todos os outros recursos, o grão-curador se viu obrigado a avisar sua majestade de que, para satisfazer o apetite do cavalo, breve seria necessário vender a coroa. A coroa nunca! Exclamou o rei, levando as mãos à cabeça. E sem hesitar, ordenou a instituição de uma nova taxa, o imposto do cavalo, a ser pago diariamente por todos os súditos. Com a contribuição do povo, encheu-se durante algum tempo a manjedoura, mas assim como havia acontecido com os cofres reais, também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça pouco a pouco se esvaziaram, e o dia chegou em que não havia no reino uma única moeda. "Que fazer?" perguntou o rei ao ministro que se encontrava junto ao trono. O ministro olhou interrogativamente para o outro ministro que estava ao seu lado, que por sua vez olhou para o ministro cujo manto roçava no seu, que olhou para o ministro que estava mais próximo, que finalmente olhou para o curador, que, não tendo ninguém por perto a quem olhar, viu-se obrigado a responder. "E se tentássemos fazê-lo funcionar ao contrário?" arriscou. "Ao contrário?" repetiram todos em coro sem entender. Mas não querendo demonstrar sua ignorância, o rei deu ordens para que se procedesse à operação. Sob as ordens do curador, amarrou-se à cauda do cavalo uma corda comprida, cuja ponta foi metida pelo seu traseiro adentro e empurrada com gentil firmeza até que começasse a fazer-lhe cócegas na garganta. E assim que o pobrezinho abriu a boca para livrar-se do incômodo, mãos sôfregas mergulharam lá dentro e agarraram a ponta da corda que despontava. Os palafreneiros, os músicos e o grão-curador em pessoa começaram a puxar. Puxa que puxa, eis que devagar, bem devagar, o cavalo foi virando pelo avesso, e ali estava agora um cavalo que, sendo ele mesmo, era o contrário do que tinha sido. Faltava testar os resultados. Pajens trouxeram cestos cheios de bosta que despejaram um a um na manjedoura. O cavalo aproximou-se, farejou e, sob o olhar ansioso do rei, foi esvaziando aos poucos a manjedoura, tragando seu conteúdo entre os dentes amarelos. Naquela tarde, ninguém arredou o pé das cavalariças. Escondida atrás das costas, o grão-curador segurava uma vareta. Mas não foi necessária. Quando, afinal, a cauda do cavalo ergueu-se de leve, foi para deixar jorrar sobre a palha uma cascata tilintante de moedas de ouro. Assim, todos os dias, o tilintar do ouro passou a ecoar nas arcadas da estrebaria. As moedas jorravam e eram passadas rapidamente da palha para os cofres reais, que aos poucos se encheram, incharam, transbordaram. Tantas eram as moedas que o rei decidiu, afinal, revogar o imposto do cavalo, e a partir daquele momento também os pequenos cofres domésticos, os pés de meia, os fundos de colchão e os porquinhos de louça começaram a receber suas moedas, a encher, inchar e transbordar. A abundância e o sorriso espalharam-se no reino.
Mas, apesar de tanta alegria, o rei não parecia feliz. Andava pensativo pelos corredores e era visto, às vezes, descendo pelas estrebarias, onde se demorava em silêncio sem sorrir. Aquele matutava o rei enquanto as moedas jorravam. Já não era mais seu lindo cavalo. Estava feio, quase asqueroso. O pelo branco, agora por dentro, não se via. Por fora, só a pele vermelha, gosmenta. Não era nenhum cavalo de que um rei pudesse se orgulhar. Nenhuma nobre montada para desfilar em dias de parada ou procissão. E os cofres já estavam para lá de cheios. Então, um dia, após receber a visita de um embaixador estrangeiro, o rei desceu as cavalariças esvoaçando o manto pelas escadas, alegre como há muito não se via. Tinha um sorriso nos lábios e ordens para ser executadas. Com rápida determinação, antes que o grão-curador ouvisse, mandou que se matasse o cavalo e que a cocheira fosse imediatamente lavada e perfumada para receber um lindo cavalo novo que ele acabara de ganhar. Foi assim que as cavalariças reais, cheirando a alfazema, receberam um raro alazão vindo de terras distantes. Raro não apenas pela beleza e o nobre porte, mas porque só se alimentava de pedras preciosas. O rei possui um cavalo belíssimo que só se alimenta de moedas de ouro. E para manter o luxo, os cofres reais são sugados e o povo tributado. Quando as moedas se esgotam, o cavalo é virado do avesso, literalmente, e passa a produzir ouro ao ingerir excrementos. A riqueza retorna, mas o cavalo perde a sua beleza. E o rei, envergonhado, manda matá-lo e substituí-lo por outro que se alimenta de pedras preciosas. A primeira coisa que a gente pode observar é a crítica à elite e à vaidade do poder. O cavalo é uma metáfora do luxo improdutivo que consome recursos sem retorno. A obsessão com a aparência e o status se sobrepõe à racionalidade econômica. Esse rei só se importa com o valor estético do animal quando ele deixa de ser bonito, mesmo que agora seja útil e gere riqueza. Isso acaba expondo pra gente a superficialidade das prioridades da classe dominante. Outra coisa que Marina Colasanti aponta de maneira bem criativa é o povo como fonte de sustentação. Ao criar o imposto do cavalo, Marina ironiza a forma como os governantes sobrecarregam o povo para sustentar símbolos de poder e prestígio social. O texto sugere que o bem-estar coletivo é constantemente sacrificado em nome dos caprichos da realeza. Dentro desse conto, a gente observa transformações absurdas como crítica estrutural. A cena, por exemplo, em que o cavalo é literalmente virado do avesso, é ao mesmo tempo cômica e grotesca, mas guarda um profundo simbolismo. Por exemplo, a inversão dos valores tradicionais. Quando a aparência é deixada de lado, surge a produtividade, mas isso fere o orgulho do rei. Então, o conto aponta para uma tensão entre utilidade e vaidade. A gente pode observar também os ciclos de consumo. O novo cavalo, que se alimenta de pedras preciosas, prenuncia a repetição do ciclo destrutivo. Ou seja, o rei não aprende, ele vai apenas reiniciar o erro com uma roupagem nova. Trata-se de uma crítica à incapacidade de romper com sistemas insustentáveis. Dentro do conto, nós podemos observar um narrador onisciente irônico, que se distancia e, ao mesmo tempo, convida o leitor ao riso e à reflexão. Outro ponto é o tom fabulesco e alegórico com personagens genéricos, o rei, o grão-curador, os ministros e os elementos surreais. Temos também um ritmo crescente, com repetição deliberada de frases e estruturas para criar a sensação de acúmulo e desgaste. E também o uso de hipérboles e absurdos cômicos, como a corda inserida pelo traseiro do cavalo, para provocar o riso e, ao mesmo tempo, o desconforto. Existem várias frases que podem ser destacadas para a interpretação. Por exemplo, quando o rei fala "a coroa nunca", reflete a proteção do símbolo de poder a qualquer custo, mesmo diante de uma crise econômica. Outra frase é quando ele diz que, não tendo ninguém por perto a quem olhar, viu-se obrigado a responder. Isso ironiza a hierarquia e a covardia burocrática. E também a parte final do texto, quando diz "raro porque se alimentava de pedras preciosas", fecha o ciclo de crítica com uma nova camada de absurdo e consumismo. Então, O Reino por um Cavalo é uma fábula moderna, envolta com um humor ácido e uma sátira social, por meio de um cavalo que consome ouro e depois o produz. Marina Colasanti vai expor um ciclo vicioso de vaidade política, de exploração popular, da lógica insana que sustenta símbolos vazios de poder, e ao final desse conto resta ao leitor o riso desconfortável e a reflexão sobre os cavalos que a população ainda alimenta hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conto, da análise que nós fizemos nesse vídeo. Espero que vocês comentem aqui, compartilhem com quem vocês conhecem e até o próximo vídeo.